Olá, pessoal. Meu nome é Graziele, eu sou estudante de Engenharia Elétrica do Cefet e nesse podcast vamos falar um pouco sobre os papéis do gestor na condução de uma equipe e também sobre os desafios na transição de carreira puramente técnica para uma carreira de gestão. Para embasar aqui o nosso bate-papo, estamos com o convidado Guilherme Paranhos, que é engenheiro de telecomunicações pela UFMG e possui experiência tanto em áreas técnicas quanto também como gestor de uma equipe de suporte técnico. Tudo bem, Guilherme? Graças, tudo bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Bom, gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo falando sobre exatamente o processo de transição de uma posição técnica para uma posição de gestão. Segundo o autor Fábio Viseu, em sua análise sobre as origens da gestão, a função de liderança vai muito além e exige muito mais do que as habilidades técnicas. Exige competências como visão estratégica, capacidade de comunicação, inteligência emocional, entre outros. Então, entende-se que ao assumir um papel de liderança, o profissional ele precisa se adaptar. Ele precisa desenvolver essas habilidades ou adaptar suas habilidades para atuar nessa função, que é de articulação e influência. Como foi para você realizar essa transição de uma função 100% técnica para a liderança do time? E, aliado a isso, quais foram os principais desafios que você encontrou nesse processo? Bom, para mim foi bem complexo, tá? Essa transição. Em especial porque eu tinha pouquíssimo tempo na carreira técnica quando eu comecei minha transição para gestão. E eu não era 100% gestor. O que eu quero dizer com isso é, eu não ocupava meu tempo 100% com atividades de gestão. Então, além de fazer atividades de gestão e ter esse papel, eu seguia tendo um papel técnico. Então, minha responsabilidade era dividida. E no começo, eu ainda era estagiário quando eu assumi um papel de gestão. Então, eu estava aprendendo tanto a parte técnica de como desempenhar bem nesse aspecto, como também os elementos de gestão. Então, esse foi um grande desafio para mim, que eu tive que aprender meio que na marra os conteúdos das duas áreas de modo simultâneo. Uau! Realmente parece muito desafiador. E você consegue se lembrar ou elencar alguma ferramenta, alguma técnica que você utilizou, desenvolveu para te auxiliar nesse processo? Teve um livro que eu li, Grazi, que eu não vou lembrar o nome agora, tá? É do Vicente Falcone. Não, eu Uhum. lembro sim, chama O Verdadeiro Poder. Apesar do nome parecer algo um tanto quanto ocultista, não tem nada a ver com isso não, tá? É um livro de gestão, é fininho, 100 páginas, mas muito denso. Então, é um livro que, logo no primeiro capítulo, ele já apresenta o papel do líder. Então, Legal. ele define o papel do líder como a pessoa que constantemente bate meta com o time fazendo certo. Então, isso me ajudou a ter muita clareza, primeiro, do que é o papel do líder e, a partir daí, extrair a agenda do líder. E se a gente poder compor isso, né, o líder é a pessoa que bate meta. Então, o líder tem que saber como definir uma meta, o que é uma meta, como avaliar, como a equipe está com relação à meta, como traçar boas metas Legal. com o time. E aí tem tudo a ver com o que você comentou na primeira pergunta que você fez, da importância de inteligência emocional, que é, Uhum. se você tem que bater meta com o time, você tem que saber lidar com gente. Então, aí tem tudo a ver com habilidades de comunicação, habilidade de feedback. Então, é um ponto que eu tive que desenvolver como líder, como dar feedbacks assertivos para as pessoas e construtivos. E aqui, Uhum. um desafio que eu tinha era de estar liderando pessoas que tinham níveis de senioridade mais altos do que os que eu tinha, tinham mais experiência ainda assim, como gestor, ser parte do meu papel, dar feedback. Uh, Outro ponto importante nessa parte de com o time, além de dar feedback, definir como que a equipe tem que se desenvolver para conseguir atingir a meta. Então, se a equipe não está conseguindo bater uma meta, ou se existe uma meta, é porque existe uma diferença entre onde o time está hoje e onde o gestor deseja ou a organização precisa que o time chegue.
Se existe esse gap, existe um gap de conhecimento. Porque se o time já soubesse fazer o que ele precisa fazer para chegar naquele ponto, ele já faria e ele já estaria lá. Então, tem essa parte de identificar o gap, isso entra na meta, e capacitar a equipe, seja através de mentoria, seja através de treinamento, seja através de coaching. Então, tudo isso está dentro dessa parte de coaching da agenda do líder. E fazendo certo é onde entra o papel do fit cultural. Então, o gestor tem que ter muito claro também qual é a cultura da empresa em que ele está atuando e como ele reflete essa cultura para os colaboradores e ajuda os colaboradores a ampliar o fit cultural deles dentro da organização. A gente cada vez mais tem mudanças tecnológicas, a gente precisa se adaptar às inovações do mercado. Alguns anos atrás a gente não imaginava ter inteligência artificial como a gente tem hoje, por exemplo. E eu vejo que pode ser um desafio para um gestor de equipes técnicas desses setores, como os nossos, de engenharia, telecomunicações, enfim, para lidar com essas mudanças e também para garantir que a equipe esteja atualizada e se desenvolva também nesse processo. Como que você trazia essas mudanças do mercado para a sua equipe e para garantir que os seus liderados fossem desenvolvidos e estivessem também atualizados? Legal. Eu não vou mentir e falar que eu fazia isso super bem não, tá, Grazi? Eu acho que esse era um dos pontos que eu poderia ter feito melhor durante a minha atuação como gestor. Algo que eu fazia com a equipe era o que é chamado de método Kumbuka. Não sei se você conhece. Provavelmente sim. Sim. Nesse método é selecionado um tema de estudo. Vamos supor, se a gente está falando de AI, a aplicabilidade de AI em algo que seja de interesse e, mais que interesse, de valor para a equipe. Então é selecionado um material e semanalmente também é selecionado uma seção do material que vai ser estudado, todos os membros têm que estudar, e em um dia marcado é feita uma votação, não é bem uma votação, é um sorteio, né? É feito um sorteio que define quem vai ser a pessoa que vai ensinar aquele conteúdo. Legal. Então, essa é uma forma que funcionou bem na equipe. A gente, por exemplo, disseminou conhecimento de 4G para o time e era algo super importante para a gente, porque a nível de suporte, o produto que a gente dava suporte era um produto bem focado em redes de telecom, e essa era um tipo de rede que era super utilizado, os clientes perguntavam muito a respeito, e o time tinha pessoas muito júniores que ainda não tinham esse know-how. E por fim, essa pessoa precisa ensinar o conteúdo. Tá? No caso, a pessoa precisava ensinar algo sobre o 4G, algo que a gente tinha pré-definido que seria o escopo daquela sessão. E se ela não tivesse preparado para isso, o estudo é dado como feito e as pessoas arcam com o ônus do fato daquela pessoa não ter se preparado e não ter estado apta a apresentar aquele conteúdo. Essa era a principal estratégia que a gente usava na equipe, tá, Grazi? Para ter esses avanços técnicos de forma paulatina e também com toda a equipe participando. Falando um pouco agora sobre a seleção de talentos, esse é um tema muito interessante. Taylor, que é um dos precursores da teoria da administração clássica, defendia que a escolha cuidadosa dos colaboradores, de acordo, é claro, com suas habilidades, é essencial para garantir bons resultados em uma organização e também para que essa empresa tenha produtividade. Além disso, hoje a gente entende que realizar um balanceamento entre soft skills, hard skills e alinhamento com a cultura da empresa, que é algo que você citou também anteriormente, pode ser um grande desafio para a maioria dos líderes. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar quais critérios você utilizava, ou métodos, para selecionar pessoas para a equipe. Bom ponto. Antes de eu entrar em como selecionar, tá? Eu acho que é muito importante o gestor ter clareza sobre o papel que ele deseja preencher com aquela vaga. É muito comum você ver no mercado vagas que são muito genéricas e que na prática
não encontram candidatos porque ou pedem coisas demais, ou o candidato é contratado e a expectativa do gestor é frustrada, mas isso se deve muitas vezes a um mau alinhamento entre o papel que a pessoa tem que desempenhar e a pessoa que de fato foi recrutada. Então, na minha visão, o processo seletivo começa antes da abertura da vaga. O gestor tem que tomar um tempo e levantar quais são as principais responsabilidades dessa pessoa, qual que é a missão desse cargo que ele vai abrir e o que ele considera como sendo um sucesso para essa contratação dentro de 30, 60 e 90 dias. E aí, com isso, ele já tem critérios tangíveis de avaliação daquele profissional. E também ele já vai entender quais são as skills que ele precisa naquela pessoa. Né? E aí vai variar muito. Se você está contratando para uma posição mais júnior, mais sênior ou um profissional pleno, as skills vão variar. Mas a clareza é fundamental. E uma vez que a vaga é aberta, aí entra no que você me perguntou. Tá? Eu estou fugindo um pouquinho do ponto. Que é essa parte do critério de seleção. O critério de skill mais técnica, de hard skills, vai depender muito do que você busca no profissional. Então, se você busca resolver problemas que são mais complexos, que requerem que o profissional tenha mais autonomia, você vai precisar de um profissional sênior e você vai ter que ter um bom processo de avaliação técnico, que pode incluir, no caso, quando eu era gestor, incluía algum tipo de avaliação, uma prova e também uma entrevista para a gente avaliar isso. Na parte comportamental, algo que eu sempre prezei foi... Isso vem de um framework, tá? São 3 características-chave, que a pessoa tem que ser humble, hungry e smart. E humble a pessoa tem humildade intelectual, ela sabe o que ela sabe o que não sabe e está disposta a aprender o que ela não sabe para que ela possa se desenvolver. Hungry, a pessoa tem ambição, ela tem vontade de trabalhar, ela tem gana de chegar onde ela não está ainda. E smart é a pessoa ser boa com gente, saber se comunicar, saber ler as pessoas, ter esse tipo de tino social que vai permitir que ela interaja bem em equipe e com o cliente também. E na minha experiência, o profissional que tem essas 3 competências, ele vai conseguir performar bem na equipe. Mesmo que ele não tenha as hard skills necessárias, ele vai ter a vontade e a capacidade de aprender. Então, seria o principal ponto que eu avaliava quando eu contratava, além da parte de hard skill e além da parte de fit cultural. Muito interessante. Esse framework que você utilizava, como você encontrou? Ele veio de algum livro, alguma pesquisa específica? Ele veio de um livro que chama The Ideal Team Player, escrito pelo Patrick Lencioni. Eu não sei como que eu encontrei, não, Grazi. Eu ouvi em algum podcast, a pessoa falou sobre aquilo e eu tomei nota e busquei o livro e fiz a leitura e falei, cara, isso aqui realmente faz sentido, vou começar a aplicar. Muito interessante. E, por fim, eu gostaria de abordar um pouco agora sobre a questão de gerenciamento de crises. Bom, segundo Max Weber, que é um dos fundadores da teoria burocrática, estruturas organizacionais bem definidas, com regras, processos padronizados, são essenciais para garantir, é claro, a estabilidade de uma organização em tempos de crise. Segundo Weber, o papel do gestor é assegurar que essas estruturas estejam preparadas para lidar com desafios sem comprometer o desempenho da equipe. Entendemos que esse pode ser um grande desafio e gostaria de saber como você lidava com crises e se você concorda com essa afirmação de Weber que esse é realmente um papel do gestor para a equipe. Eu acho que esse é um dos papéis do gestor. Eu não falaria que esse é o papel do gestor. Mas dentro disso, na questão de gerenciamento de crises, é muito importante que a gente gerencie de forma que a crise nem comece. Né? Ou seja, que os processos rodem de forma tão suave que as crises, quando acontecem, são eventos muito esporádicos e imprevisíveis. Então, para que isso atue bem, eu vejo 2 pontos principais. Primeiro, seria a construção de um manual operacional padrão, o MOP, que descreve quais são
não só as responsabilidades da equipe, mas como a equipe executa aqueles processos. Então, um guia de processo, né? Legal. O que a equipe faz, como ela faz. E esse MOP é um documento vivo. Então, à medida que os processos da equipe vão sendo alterados, isso vai sendo documentado e é um processo iterativo, né? Ele está sempre em andamento. E o outro ponto é o treinamento sobre os processos. Então, uma vez que você tem um manual que documenta isso, o manual a pessoa entra na equipe, é muito fácil de ou gestor ou algum outro membro mais experiente do time executarem um treinamento desse MOP. Então, isso pode ser feito de várias formas, sabe? A pessoa pode ler o MOP e começar a praticar, já resolvendo os problemas práticos e aplicando os processos. E até dessa forma ela pode até ver que um processo pode ser melhorado, isso vai ser conversado com o time, isso vai sendo refinado, sabe? Legal. Então, seriam duas formas que eu vejo de minimizar esse tipo de risco e a criticidade da falha quando ela acontece, que é ter esse manual de operações padrão e ter um treinamento sobre isso. Legal. A última pergunta é: gostaria de saber, se você não se importar em compartilhar, qual foi a situação mais complicada ou a decisão mais difícil que você teve que tomar no seu período enquanto gestor? A situação, acho que o principal desafio comportamental para mim foi o ponto que eu já comentei, que era apresentar feedbacks construtivos para pessoas mais seniors, com um nível de senioridade mais elevado do que o meu. Isso era um desafio grande na época. E decisão mais difícil que eu já tive que tomar, eu acho que foi encontrar um substituto para a posição que eu tinha. Foi uma decisão bem difícil. Perfeito. Guilherme, então, assim a gente finaliza o nosso bate-papo. De novo, gostaria de agradecer por compartilhar sua experiência conosco. Muito obrigada. Foi um prazer, Grazi.